Bom, boa noite a todos mais uma vez. Hoje, nossa aula, a gente vai falar um pouquinho, uns detalhes, né, do relatório de estudo de custo. Na aula anterior, a gente falou bastante sobre a planilha de precificação, a estruturação de pedido, e agora, só para vocês entenderem o que vai ser o próximo passo, a partir do momento que vocês passarem ali a planilha de pedido para estudo de custo, vocês começarem a entender certinho ela, né, como que funciona, e o direcionamento também para vocês investirem, tá? Eu vou projetar aqui na tela para vocês. Vamos lá, foi. E a gente já começa. Vamos lá, foi. Aqui. Foi, subiu? Foi. Demorou um pouquinho, mas foi. Ok, então vamos lá. Aqui a gente vai falar sobre uma suposição de uma importação, tá? E a gente vai começar aqui por cima, ó. Aqui está o importador vai estar no nome da empresa de vocês, né? E aqui ele vem, vai vir a data, vai vir a cubagem, essa cubagem é o quanto em tamanho de mercadoria que vocês vão estar recebendo, quantidade em SKUs, peso, o modal, esse modal, nesse caso aqui, carga solta. O Icontem FOB, né, que é Free On Board, embarque Shenzhen e desembarque em Santos, tá? Isso aqui é porto a porto. Aqui nessa parte da primeira descrição, vocês estão conseguindo enxergar bem aí? Tá dando para ver? Vocês me interrompam, tá? Se precisar. Taxa cambial de registro vai ser a taxa cambial da época que cada um for fazer o pedido. Então, vai estar lá o dólar do dia e o dólar fechado na corretora. Então, ele vai estar aqui, registrado aqui o dólar da DI. A taxa cambial, isso aqui é um estipulado, tá? 6,67, é colocado um pouquinho acima, que é o que se espera que chegue aqui essa mercadoria daqui a 30 dias, 40 dias, quando chegar. Então, vocês vão ver duas opções de dólar. Uma é o dólar inicial, que é esse primeirinho aí, e o segundo vai ser o dólar estipulado para a data da compra. Então, as modalidades de importação, a gente paga essa primeira parte em dólar, a gente compra todos os produtos. Mas vários produtos aqui, no caso, por exemplo, o frete, ele é calculado já num dólar do dia que chega. Então, mesmo a gente tendo aqui, ó, $100, estão vendo aqui, e R$ 567, é porque ele está aqui no 5,67. Então, isso aqui a gente estipula que ele vai chegar a 5,67. Ele pode estar mais em conta ou maior, tá? Então, isso aqui pode alterar. E aí, no caso, vai alterar o preço aqui também, o valor do frete. Aqui também nós temos o valor da mercadoria, tá? Ó, $2.561, e aqui o valor já em reais. Isso aqui é a primeira parte, é o que a gente vai pagar lá inicialmente na China para a compra dos produtos. Então, essa toda aqui, essa primeira tela, é uma tela do valor montante da importação. Nesse caso aqui, o frete, como nós já calculamos ele, estipulamos que ele chegue no câmbio de 5,67, por que isso? Porque a gente não paga ele agora. Então, nós só pagamos quando chega. Mas a gente já precisa estar aqui dentro do estudo de custo, para vocês terem realmente o mais aproximado possível, saber o quanto que vai chegar o material, tá? Então, nós temos aqui, ó, 13.830 de mercadoria. Isso aqui é o valor aduaneiro que a gente chama, tá? Depois nós entramos no segundo passo, despesas aduaneiras. E é aqui que vocês precisam entender o comparativo, tá? Que a gente vai fazer na aula de hoje. Então, por exemplo, taxa Siscomex, 285, desembaraço aduaneiro, 1.500, armazenagem e serviços. Isso aqui é quando o material chega, ele é cobrado para ele ficar lá no porto, tá? Então, ele é cobrado de acordo com o tamanho da sua carga. R$ 6.500. Aqui, marinha mercante, capatásia, frete marítimo, assessoria do processo, frete rodoviário, que aí é do caso no porto, até a empresa de vocês, e as despesas na China. Então, esse é o primeiro passo. A gente vai olhar até aqui, porque esses itens aqui, eles são praticamente
eles não são alterados, praticamente não são alterados, ou a diferença é bem pequena. Os impostos, eles vão variar de acordo com o tamanho do produto, do valor do produto. Então, você colocar mais produto, é mais imposto, ele é um custo variável, tá? Tanto as despesas aqui de ICMS, quanto também II, IPI, PIS e os COFINS. Então, se a gente trouxer, que nem aqui, 13.800, a gente vai pagar esses impostos sobre 13.800. Se a gente trouxer 20 mil, a gente vai pagar esses impostos sobre 20 mil. Então, ele é variável, tá? Isso aqui é só para vocês entenderem no comparativo que a gente vai fazer de montante de cargas para cada um. Até aqui, ok? Vocês têm alguma dúvida aqui sobre essas taxas, Siscomex, desembaraço? Ninguém tem dúvida? Despesas na China é alguma coisa genérica de lá? As despesas na China, boa pergunta, Soraya, e a gente vai falar sobre ela, mas é interessante você saber, a despesa na China é todo o processo operacional lá na China. Então, toda essa mercadoria, por exemplo, 734 itens, todos eles devem constar e conter, é obrigatório isso, uma etiqueta importado por, vocês devem ter visto isso em diversos produtos, né? Importado por, e ali o CNPJ do importador. Deve conter essa etiqueta, é obrigatória, e uma outra etiqueta de numerário, que é para vir para o PL. Então, se é 734 caixas, ela vai vir lá, importado por o produto que é caixa 1 de 734. Caixa 2/734. Então, vão conter duas etiquetas em cada produto. Então, são etiquetados, e também outras despesas que entram dentro dessas despesas chinas. Frete interno, então a gente comprou lá, a empresa comprou lá no 688, então tem mercadoria que vai estar em Jiamen, tem mercadoria que vai estar em Enping, tem mercadoria que vai estar mais distante, em Xi'an, então, pela China toda, quando vocês estão comprando, quando vocês estão olhando no 688, vocês não sabem de onde está vindo esse material. Fala China, mas ela é gigantesca. Então, todo esse operacional interno é colocado ali como despesa China, tá? Se tiver ali o frete também do warehouse até a parte do agente de cargas, que é o galpão onde recebe essas mercadorias para colocar no container, existe custo também. E esses custos são detalhados depois no fechamento da operação. Então, vocês vão receber lá, dentro dessas despesas estimadas aqui da China, 8.370, vocês vão receber frete, é tal valor, etiqueta é tal valor, agente é tal valor, vão receber todos esses custos detalhados. Aqui é só um geralzão, só para vocês entenderem dentro do estudo de custo, tá? Então, aqui dentro desse estudo, a gente vai fazer o comparativo com outros estudos. Então, esse aqui é um estudo de custo de alguns itens, totalizando 10 metros cúbicos. Eu vou passar aqui para o próximo slide os mesmos itens, tá? Para vocês entenderem, mais 28 metros cúbicos, que é aproximadamente, isso é variável, depende da mercadoria, mas é aproximadamente um container daquele de 20, aquele container menor. Vocês devem ver na rua, tem um container bem grandão e tem um container pequeno. Então, ele é chamado de 20 e de 40. Apesar de ser 20 e a gente conseguir alocar nele até 30 metros, o nome é container de 20 pés. E o outro é de 40, que ele aloca 69, até 69, dependendo da carga, metros cúbicos. Mas só para vocês entenderem, tem 20 e tem ele de 40. Depois tem ele NOR, tem outras modalidades, mas vamos para o básico aqui primeiro para vocês entenderem, tá? Então, notem que o que a gente fez aqui dentro dessa operação? A gente saiu de 10 para 28 metros cúbicos. De 734 unidades, está aqui, para 1.620. A gente mais do que dobrou. Peso aumentou, um container. Mas aqui, as mesmas classificações de câmbio, tá? Tanto da compra quanto a estimada da chegada, para a gente calcular o frete. Mas olha o quanto aqui, ó, de mercadoria
a gente tem, ó, por exemplo, 6.467 dólares, 457 dólares, contra 2.561, tá? Então, a gente aumentou bastante a carga. Porém, se vocês notarem, aqui na parte de baixo, taxa Siscomex, desembaraço aduaneiro, armazenagem, marinha, são todos os mesmas siglas, tá? Mas olha aqui, vamos olhar só valor, um contra o outro. Ó, a gente tem aqui 24 mil, dessas despesas que a gente pode chamar de fixa, ela é alterável mais pouco, tá? Diferente do imposto, que aí altera bastante. Mas olha essa despesa fixa, quanto ela ajusta. A gente está trazendo 2.561 dólares contra 6 mil. A gente mais do que dobra. E olha aqui a despesa, a gente aumenta 6 mil reais. Então, a gente está trazendo os mesmos itens, porém com uma quantidade maior. Então, vocês entenderem que 10 metros cúbicos contra 28 é eu pegar 28 metros cúbicos e dividir por esse tanto de despesa. Então, o que acontece com isso? A gente consegue baratear o preço do produto. O custo dele aqui é o mesmo. O custo lá na China é o mesmo. Somente a gente ajustar a carga, olha o quanto de despesa, a despesa como ela ajusta, tá? Então, aqui a gente está falando só das despesas aduaneiras, tá? Isso não é que a operação você vai investir mais e vai aumentar só 6 mil reais. Não, ainda tem os impostos também que acabam alavancando um pouco mais. A gente vai chegar lá. Nessa operação, para vocês entenderem, a gente está trazendo um container. Aqui já é um container de 40. Então, a gente fez um estudo de custo de 10 metros cúbicos, 20 e 40, que é aquele grandão. Mesma coisa, mesmo dólar, o dólar da DI, mesmo dólar também de frete internacional, porém, olha o valor da mercadoria. 52.944 dólares. Tá? Bastante produto. E aqui, ó, notem valor aduaneiro. Olha como que é interessante isso. A gente viu uma que tem aqui, ó, 24 mil, 30 mil, para a gente trazer um container de 20, e depois para a gente trazer um container de 40, 35 mil. Então, notem como isso impacta nos custos do produto. Quanto menos custos e maior quantidade de produto, quando a gente dividir isso, o custo do produto vai lá embaixo, tá? Até aqui, vocês têm alguma dúvida? Tá fácil de entender? Estou falando muito rápido? Faz sentido isso aqui para vocês? Ou ainda está meio aéreo? A gente trazer uma carga de 10 metros cúbicos, uma de 28 e outra de 68, que é um container full 40. Está fazendo sentido? Ok? Então, a gente vai olhar aqui, ó, esse outro passo. Ó, esse aqui, ó. Vamos lá. Mesmo container de 40, tá? Porém, uma carga aqui no valor de 17 mil dólares. 17 mil dólares. E o mesmo, praticamente, despesa aduaneira. 37.069. Eu vou chegar lá e vocês vão entender o porquê desse mesmo estudo. Por que duas? Uma com 52 mil dólares de mercadoria e a outra de 17 mil dólares de mercadoria. Praticamente a mesma despesa aduaneira. Alguém consegue falar aí o porquê? Levanta a mão, chutar, o porquê. A gente está trazendo uma... Todos são os mesmos itens, só mudando a quantidade em todos eles. Aqui a gente não está falando do item em si, né? A gente está falando de a carga cheia, uma carga de 17 mil dólares e uma carga de 50 mil dólares. E praticamente a mesma despesa aduaneira. Alguém chuta? Alguém dá um chutômetro? Eu vi que o Raul entrou aí. Boa noite, Raul. Boa noite. Caixa muito grande, né? Boa noite. Não entendi, Raul? É uma caixa muito grande, na verdade, tem muito volume para pouca mercadoria, né? Faz sentido.
Ok? Mas é um container. É um container de 40. O que acontece, gente? É para vocês entenderem que as despesas do container são as mesmas. Se eu trouxer lá 50 mil, 100 mil, 200 mil, essas despesas fixas praticamente não vai variar. Elas não vão variar. Por isso que eu estou querendo mostrar para vocês uma carga solta, 10 metros cúbicos, um container de 20, que em torno de 28 a 30 metros cúbicos, tem a sua despesa. Depois um container de 40. Se você trouxer ele vazio, a despesa aduaneira é aquela. Se você trouxer ele com 69 metros cúbicos lotado até a boca, a despesa é aquela. Dependente se é carga pequena, se não é. Então, conseguindo enxergar... Você divide, você falou que, por exemplo, se a gente trouxer 10 metros cúbicos, a gente vai... ele não vai vir vazio, alguém vai completar isso, tipo assim, vai juntar a carga minha com a carga da Vivian? E a gente rateia ou não? Como é como que é feito isso na prática, né? Essa modalidade, Soraya, é boa pergunta, tá? Essa modalidade chamada LCL, que é essa parte de cargas compartilhadas. Então, você vai pedir 10 metros, a Vivian vai pedir 10 metros, a Fernanda vai pedir 50, enfim. Quando ela... 50 não, perdão. A carga compartilhada é até 27 metros cúbicos. A partir disso tem que ser container, tá? Então, um pediu 10, outro pediu 15, outro pediu 20. Isso tudo, o agente de cargas, quando ele recebe lá, a gente despacha da trade por agente de cargas, lá ele vai ter um mapa, ele vai montar um quebra-cabeça de cargas. Então, ele faz esse ajuste. Opa, essa daqui tem 10 metros cúbicos, 10 metros cúbicos, com mais 10, com mais 15, com mais 20, ele vai moldando, acredito que, com certeza, via programa, né? Ele vai fazendo esse quebra-cabeça para ele lotar um container e maximizar o espaço desse container. Então, lá ele faz esse quebra-cabeça, é o chamado LCL. Então, você pode pedir 2 metros cúbicos, 3, ele vai olhar onde ele encaixa, ele vai encaixar a tua mercadoria lá. Então, essa modalidade, esse modal chamado LCL, que é a carga solta, chamado. Não é porque carga solta, porque vem tudo solto lá no container, não, tá? Vão vir toda etiquetada, mas ela não vem específica, aquela carga, não é um container específico seu. Então, nós temos a modalidade LCL e a modalidade FCL, que aí é um container, ou de 20 ou de 40. Ô, Fernando, eu vejo tu falando sempre em metros cúbicos. O peso é irrelevante? O peso, ele puxa um pouco, sim, tá, Raul? No estudo de custo, ele puxa, sim. Eles tem uma balança para chegar no preço de custo dentro de uma carga, que aí eles têm aquele, que vocês ainda estão num estágio do Mercado Livre um pouco mais abaixo, mas ele tem um cálculo que ele pega dentro da tabelinha o que for maior. Então, ele tem uma tabela de peso, um exemplo, custa R$10 o peso 1 quilo, R$10 ou 50 centímetros. Então, o que for maior, ele pega aquilo lá como base. Porque, às vezes, você vai mandar uma mercadoria, por exemplo, o Mercado Livre, vou usar como um termo mais fácil para vocês entenderem, ela é pequenininha, uma bateria de carro, por exemplo. Você vai olhar lá, ela é uma bateria pequenininha, entre aspas, né? Pequenininha. Você vai lá, isso aqui é um produto pequeno, uma caixa pequena, mas ela é muito pesada. Então, eles levam em consideração pelo peso. E aí, ao contrário, é a mesma coisa. Às vezes vai comprar um produto que é muito leve. Uma caixa de isopor. É levíssima, só que ela é muito grande. Então, eles usam a medida, a dimensão. E no container é da mesma forma, tá? Entendi. E isso tudo, Raul, uma excelente pergunta, isso aí só vale quando é LCL. Quando essa carga solta, que nem a Soraya perguntou. Quando está no container 20 pés ou 40 pés, não vou falar que não importa o peso, mas são toneladas que você pode trazer lá, tá? Tem uma regra, assim, de limite, mas são toneladas. Se eu não me engano, são 25 toneladas, um container que você pode trazer lá dentro. É muita coisa, tem que ser um material muito pesado. Então, se chegar a 25 toneladas, você trouxer um produto só
de 24 toneladas 999, você só vai pôr ele lá dentro. Um maquinário, trator, peça de metal, enfim, não sei o que, mas se for, vai chegar nesse limite e não passa mais. Um próprio exemplo disso, nós tivemos uma cotação de baterias automotivas. E aí você fala, caramba, bateria automotiva, aí a gente começou a fazer o cálculo atrás, né? A cubagem é essa, vezes 69 metros cúbicos, vão dar tantas mil baterias. E a hora que a gente for olhar, ó, na teoria, se ela fosse leve, seria. Mas como ela passa do peso, a gente limita em 25 toneladas. Então, veio um container, só que ele vem em uma parte vazia. Porque o peso, tá? Estão conseguindo entender essas variáveis, essas acomodações? A gente chama de... Vocês vão começar isso na primeira importação, na segunda. Aqui a gente está falando um pouquinho mais desses custos para vocês entenderem quanto isso aqui vai impactar no estudo de custo de vocês. Para vocês entenderem e dar um direcionamento mais fácil de entender, tá? Alguma outra dúvida? São perguntas boas. Foram perguntas excelentes aí da Soraya, do Raul. Vivian. A Vivian está escolada já de tanta importação, mas acho que é interessante sempre recapitular, né, Vivian? Então, eu acho que sim, porque essas taxas aduaneiras sempre me confundem. Eu sempre esqueço. Então, quando vai lá, paga para o fiscal, aí paga a taxa da China, paga a assessoria, e aí eu esqueço, porque sempre dá um tempo, né, de uma importação para outra. Então, Sim. recapitular e lembrar, ó, isso aqui é quase fixo, isso sempre vai acontecer, né? Tira aquele peso de olhar e falar assim, nossa, mas dessa vez está muito mais caro que da outra, porque a gente às vezes tem essa impressão. Nessa Sim. última importação, a gente teve essa impressão, que saiu mais caro que das outras, né? E acontece mesmo. Então, e aí rever a planilha, né, rever a sua explicação, e essa aula vai ficar lá no YouTube. Então, sempre retomar, porque esquece. Então, assim, mesmo estando na terceira, é um negócio que até entrar no automático, eu, pelo menos, né, gente, eu não sei se eu tenho algum problema cognitivo, porque eu não consigo guardar ainda, né? Não, mas é normal. É bom recapitular, é muito bom. É normal. E as variações, gente, e aí uma outra variação, até essa pergunta sua, essa dúvida, entre aspas, sua, é interessante. Eu não fiz aqui nessa apresentação, mas vou apresentar isso na próxima. Voltando aqui, ó, poderia ter colocado, e é muito bem lembrado disso, tá, Vivian? Esses mesmos 10 metros cúbicos, com as mesmas mercadorias, eles podem sofrer de alteração de preço. Qual ela? Alguém sabe dizer? Mais alguém? Então, hoje eu vou estar interativo. Hoje é a hora de interação. Vamos levantar a mão, vamos chutar, vamos dormir não, deixar eu ficar falando aqui. Por que pode alterar? A Vivian tem ideia, já que você está aí nessa parte de lembrança, o porquê que pode ser alterado, mesmos produtos, Mas mesmos 10 metros cúbicos. eu sou repetente, então não vale a minha resposta. O valor da mercadoria? O valor da mercadoria é o mesmo. É a mesma Depende- mercadoria, exatamente o teu mesmo pedido de compra, mesmo valor. Depende do mundo, né? Geopolítica. Então, aquela época que baixaram o imposto do BYD, todos os navios estavam ocupados com BYD. O preço do container disparou, né? Perfeito, Raul. Frete, tá? Resumo do Raul, que o Raul falou ali. Frete. Aqui, ó, nesse momento, para 10 metros cúbicos, ele está $100. Mas ele é variável. Então, se ele variar aqui, vai mudar o nosso estudo de custo. Se o dólar cambial mudar, vai mudar nosso estudo de custo. Então, mesmo $2.561,29, se a gente pagar 5,40, é esse estudo aqui. Mas se amanhã a gente quer repor o mesmo pedido e o dólar está 5,90, o nosso custo vai ser diferente. Se o dólar tiver, se o frete internacional aqui tiver 150, vai mudar nosso custo. Para vocês entenderem quais variações podem ocorrer, tá? Então, mas eu estou trazendo o mesmo produto, os mesmos itens, igualzinho o último pedido, por que está diferente?
ele pode estar diferente tanto para mais quanto para menos. Primeiro, variação cambial, e segundo, valor do frete. Conseguiram entender agora? Raul teve um pensamento bom, que realmente, quando teve lá aquela enxurrada de importações da BYD, o frete subiu muito, ficou muito caro mesmo. A gente chegou a pagar em container $9 mil num container. Teve época de pandemia que chegou a se pagar $18 mil em um container. Tá? Então, isso tudo ele é variado, tanto para mais quanto para menos, para vocês entenderem as variações dentro de uma importação. Então, a mesma importação, importei hoje, para você importá-la igualzinho daqui 30, 60 dias, o dólar tem que ser o mesmo e o frete tem que ser o mesmo. Aí vai chegar aqui exatamente como vocês compraram da primeira vez, tá? Ô, Fernando, mas aí eu acho legal falar que, assim como sobe para a gente, sobe para todo mundo que importa, né? Porque Perfeito. eu tinha muito medo disso, achando que eu Perfeito. era o alecrim dourado e que só eu ia me lascar com esse aumento, né? Mas se aumenta para mim, aumenta para todo mundo que está importando naquele momento. Então, isso não Perfeito. deve ser um motivo de preocupação, né? Exatamente, Vívia. Isso daí é importante a gente enxergar até na questão cambial. Ah, mas eu comprei agora, o dólar disparou. Ele disparou para todo mundo. Comprei agora e o dólar baixou. Ele baixou também para todo mundo. Então, como a gente tem às vezes quer sempre comprar mais barato, no começo eu tinha isso também. Vou fechar aqui uma importação. Estava lá com o dólar a 5,50. E aí ele fazia uma curvinha assim de mercado para baixo. Opa, será que agora vai? Eu espero mais. Centavos. Ia refletir uma mixaria no final. Não ia dar nem praticamente para mensurar ali em cima de cada item. Então, essas variações ali de dólar pequenas não vão praticamente alterar a carga. É lógico, se baixar sempre para menos quando a gente estiver comprando, é ótimo, né? Opa, baixa agora, deixa eu comprar, depois sobe para os outros comprar. Seria uma maravilha, mas não funciona bem assim. Então, existem essas variações e não se preocupem. Toda alteração, frete, dólar, isso aí é para o mercado todo, tá? Isso aí é bem lembrado, Viva, é importante isso. Então, essas são variáveis dentro de uma importação idêntica, ela pode chegar com preços variáveis devido ali a esses fatores, dólar e frete. Até aqui, ok? Beleza? Vamos seguir aqui um pouquinho mais. Vou compartilhar aqui com vocês. Então, aqui a gente está na tela. Vamos lá. Transfiro para cá. Foi. Então, aqui a gente está na tela novamente. Aqui, 28 metros, 68 metros. Aqui, ó, eu coloquei ela bem de ladinho, um do lado do outro, para vocês visualizarem, ó. Então, aqui são 10 metros cúbicos, 28, e aqui ela fechada. Não está compartilhando, Fernando. Não está compartilhando a tela. Ah, aqui está parecendo que está. Estranho. Para mim tá. Deixa eu compartilhar aqui de novo. Oi. Vamos lá, ver se subiu aí agora. Agora sim. Foi? Aqui tá. Tá aparecendo aí? Ok? Então, vamos lá. Beleza. Ó, então, aqui nós temos carga 10 metros, 28, que é um container de 20, 68, um container de 40, tá? Olha aqui, ó. $5,40, 5,40, 5,40, 5,40, igualzinho. E aqui, para ficar bem fácil, e vocês começarem a gravar um pouco mais, né? Então, vamos esquecer a parte variável aqui de cima e vamos para despesas aduaneiras, tá? Aqui, taxa Siscomex. A gente está trazendo, vamos falar de mercadoria com frete, 14 mil, certo? Mercadoria mais frete. Valor taxa Siscomex, 285. Aqui, nós estamos trazendo 41 mil, taxa Siscomex, 285. Aqui, 101.285. Nessa outra, aqui que talvez vai bugar um pouco, né? Taxa Siscomex, 294.154. Ela cai. Aqui, ó.
Desembaraço aduaneiro, 1.500. Desembaraço aduaneiro, 1.500. Tá muito pequenininho ou dá para ver, dá para enxergar? Desembaraço aduaneiro, 1.500. Desembaraço aduaneiro, 1.500. Isso agora que é interessante, tá? Armazenagem. Isso aqui, ele acaba impactando um pouquinho, tá? Vocês estão conseguindo visualizar, né? Olha uma carga de 10 metros cúbicos, a armazenagem dela, R$ 6.500. A armazenagem de um container de 20, olha isso, R$ 4.500. 10 para 28 ou 30, se a gente tampar os buraquinhos lá do container, enfiar lá dentro, lá e tampando os buracos, conseguir trouxer 30, que de 10 para 30. Como que a gente vai ter uma armazenagem menor? Então, isso aqui a gente está pagando R$ 6.500 em 10 metros apenas, e aqui com um container de 20 pés, por que a gente está pagando R$ 4.500? Vocês conseguem, alguém consegue chutar aí por quê? Hoje é o dia das perguntas, gente. Vamos lá, vamos interagir. Não quero ninguém só escutando, não. Quero que vocês gravem. Pensei no... Não, porque é o peso já. Pode falar. Não, Pode pensei falar. em quantidade de caixas, mas não faz sentido. Porque, por exemplo, tem você vai ter muito menos trabalho, entre aspas, com 20 motos do que com sei lá quantas caixas que equivaleriam a 20 motos, mas já ali em cima já tem o peso e a quantidade. Mais ou menos, Soraya, mas bom você colocar e interagir. O que acontece quando a gente traz uma carga LCL, que é aquela modal carga solta, né? Essa mercadoria, como o nome diz, ela chega solta dentro do container com diversas outras. Então, chega lá, às vezes, 4, 5 operações, 6, 10, depende do quebra-cabeça que o agente montou lá na exportação. Quando chega esse material, eles têm que separar uma a uma. Ela não vem lá um paletezinho lá, embrulhadinho, com plástico filme, que nem a gente vê nas logísticas. Eles vão enfiando mercadoria, porque eles querem realmente usufruir todo o espaço do container. E ele vem mexendo, cai mercadoria, mistura. Então, quando chega aqui no Brasil, eles têm que separar as 5 importações, os 5 processos que estão lá dentro, 5, 10, 15, quantos tiver, um a um, conferir e colocar em um lugar seguro dentro de um espaço, dentro de um armazém. Então, isso depende de muita mão de obra. Então, eles cobram por isso. E aí, por que de 6.500 cai para 4.500? Porque um container, quando chega no porto, o que eles fazem? Tira do navio, vão lá e colocam no pátio. Fica lá no pátio. Fica no pátio do porto. Não tem trabalho algum, salvo quando é necessário fazer alguma fiscalização, se der um canal vermelho, que aí tem que abrir, aí sim, retirar tudo, a mercadoria. Mas, salvo isso, é um container que está parado, não tem que fazer nada nele. Então, só aquela grua vai tirar do container do navio, colocar num carro de transporte, ou às vezes até num sistema automatizado, vai colocar no estacionamento lá o containerzinho de vocês. Então, isso deixa o custo de armazenagem mais barato. Todo container, ele tem um custo mais barato de armazenagem, por causa que ele não tem essa trabalheira toda. E aí, nós estamos falando aqui de um container de 20, né? Tá aqui, é um container de 20, R$ 4.500. E aqui um container de 40, vamos ver o preço? R$ 4.500. Olha só, a gente dobra o tamanho, mais do que dobra o tamanho da carga, pelo mesmo custo de armazenagem. Então, aqui, se vocês conseguirem pensar, caramba, eu tenho o mesmo custo para trazer 20 e tenho o mesmo custo para trazer 40. Isso tudo vai diluir nos itens de vocês. Então, o container de 20 coube quantos itens? 3.557. No container de 40, aqui, ó, foi 4.560 peças. Então, olha como isso impacta. Começa a fazer sentido. Por que esse produto chega mais barato aqui? Não é porque eu comprei mais barato lá na China, é porque a operação toda deixou ele mais barato. Tá?
Aí, nesse outro caso aqui, nesse outro também, que é um outro container, depois vocês vão saber o que é 4.500 também, mesma forma. Então, esses custos, olha que interessante, né? Esses custos aduaneiros, por exemplo, não, que a gente está falando agora, isso aqui faz muito sentido. Se a gente trouxer uma carga pequena, essa carga aqui, ó, 10 metros cúbicos. Se eu talvez trouxer 20 metros, se eu trouxer 5 metros cúbicos, talvez saia praticamente a 24 mil também. Mesma coisa. Só que eu tenho menos itens para diluir ele. Eu tenho 24 mil para dividir por 734. Se eu trouxer 350, 24 mil dividido por 350. Essa despesa vai incorporar e vai deixar o custo maior. Tá fazendo sentido isso para vocês? Tá dando para entender? Estão conseguindo captar? Ok. Parte marinha mercante, 107. Aí sim, aqui já existe uma alteração, 851, para depois 1021, tá aqui, e depois para 1021 também. Aqui, deixa eu diminuir um pouquinho, para poder enxergar, que foi. Taxa de capitásia, essas taxinhas pequenininhas, 300, 400, isso aqui não vai impactar muito na nossa operação, tá? Mas elas são uma alteração quando tem muito pequenas, muito pequenas. Mas vamos falar aqui, ó, assessoria do processo, 2.000, 2.000, 2.000 e 2.000. Então, tudo isso daqui, eu não falei aqui do desembaraço aduaneiro, né? R$ 1.500, 1.500, 1.500, 1.500. Aqui é o despachante aduaneiro que faz todo o desembaraço para a gente ir lá. Então, ele cobra R$ 1.500. Se eu trouxer uma caixa de papelão, vai cobrar R$ 1.500. E você trouxer um container de 40, ele vai cobrar R$ 1.500. Então, olha como essa despesa fixa, ela pode alterar o custo do produto. Lembram da historinha? Acho que o Luiz contou de uma vez, não sei se todos aqui participaram. A pessoa foi comprar um celular nos Estados Unidos, um iPhone. Ele pagou R$ 10.000 de passagem, trouxe um iPhone que ele pagou, vamos transformar em reais também, 5 mil. Então, ele gastou R$ 15.000 para comprar um iPhone. Só que na segunda vez, ele foi lá e trouxe 2 iPhones. Então, saiu 10 mil da viagem, mais 5 e 5, 20 mil. Cada iPhone saiu por 10. Mas se ele trouxer 10 iPhones, começa a diluir esse custo fixo no valor do produto. Então, ele vai barateando, tá? E o preço do iPhone ele pagou o mesmo valor lá. Aqui, outra operação. Frete rodoviário. Isso aqui também ele é ajustado de acordo com o tamanho da carga, tá? O frete rodoviário, 4.500, contra 6.000, contra 7.000. Olha só, para trazer um container de 20 pés, 6.000, e para eu trazer um container de 40 pés, o dobro, vamos colocar o dobro, tá? Ele dá um pouco mais. Mas vamos colocar o dobro. O frete não dobra. 6.000 ele pula para 7. E na outra também, os mesmos 7.000, que é o mesmo container de 40. Vamos aqui também agora despesas na China. Olha só. 8.370, 11.800, 17.000, e aqui é um container de 40, e aqui é outro container de 40. 17.400 e aqui 16.200. Por que que cai? Por que que caiu se é o mesmo container? Porque pode ter alteração de produto. Quanto mais produto, quanto mais trabalho, quanto mais frete interno, tudo isso vai alterar. Lembra que a gente falou de despesa da China, que a Soraya perguntou? Então, tudo isso vai alterar. Mais um pouquinho à frente, vocês vão entender o que é essa quarta operação aqui, tá? Até aqui, tudo bem, gente? Tudo certo? Então, vamos passar para a próxima. Aqui nós já entramos no custo estimado já. Essa daqui é a carga de 10 metros cúbicos. Uma observação. Todo esse processo que eu estou passando lá em cima, não é para vocês olhar, caramba, eu vou pagar 11 mil de frete, vou pagar tantos mil disso, tantos mil daquilo, tantos de imposto. Não é para assustar ninguém. O importante para fechar a operação é essa página que eu estou projetando aqui agora para vocês. Olhar o custo do produto. Olhou aqui, fechou com aquela precificação lá, ou está próximo daquilo, opa, faz sentido, só importar, porque a gente vai pagar muito imposto. O importante é a gente fechar a conta por aqui, tá? Então, quando vocês receberem
esse estudo de custo, que vocês vão receber um igualzinho com a operação de vocês, vocês vão olhar lá, caramba, frete 10 mil, 5 mil, 4 mil, isso. Não importa. Isso aqui é que faz sentido. Vocês vão olhar a operação final, item a item. Opa, aqui valeu. Olhei aqui, item a item, fechou, tá dentro do que eu esperava. Segue. A partir daqui, vocês vão dar OK, seguir ou não. Ó, ajusta isso aqui, vamos aumentar um pouco mais para viabilizar, tá bom? Mas é por aqui. Aqui é o OK, let's go. Aqui são todos os itens, assento plástico, cadeira giratória, caixa de ferramentas, yoga, e aqui são as quantidades, né, de cada um, peso de cada um, NCM de cada um, os impostos de cada um, tá? IS, COFINS, PI, preço em dólar e o preço em reais. O total daquela operação que a gente viu a primeira, de 10 metros cúbicos, total dela, 47.960, pagando despesa China, pagando produto, pagando armazenagem, pagando toda a operação, ela vai chegar aqui a 47.960. Ok? Aqui, acho que vai dar para visualizar melhor, e é o que eu quero mostrar para vocês. Então, cada quadradinho desse aqui é referente a uma daquelas que a gente olhou lá em cima. 10 metros cúbicos, modal LCL, container de 20 e o container de 40. Ok? Então, estão aqui os mesmos itens, mas aqui a gente vai comparar, olha só, o custo dos produtos. Se a gente trouxer 10 metros cúbicos, o item número 1, o SKU número 1, ele vai sair a 60,87. Se nós trouxermos um container de 20, ele vai sair a 51,18. Se nós trouxermos um container, aquele mesmo container lá, esses mesmos mercadorias, só que aumentando a quantidade, ele vai sair a 42,25. Olha a diferença de preço de um para o outro. O custo é o mesmo. Vamos imaginar que eu paguei lá $4, $3. É o preço de custo lá na China, é o mesmo para cada um desses estudos de custo aqui. Ó. Mas olha quanto a gente comprar mais, nós conseguimos reduzir esse preço. Tá? Então, aqui é mostrar para vocês horizontes que nós podemos alcançar. Então, não é porque, eu estou comprando 10 metros cúbicos, e quando eu for comprar, eu tenho que pagar mais barato lá na China. Não, naturalmente, com essa diluição das despesas, a gente vai pagar mais barato. Então, aqui, ó, a gente está trazendo 47 mil reais, aqui, 47 mil reais, alguém lembra lá o valor em dólar? Tá aqui, ó. 2.500 e pouco. Perfeito, Soraya, é isso aí, para ver se vocês estão atentos. 2.561,29. Aqui, nós já temos, vamos voltar um pouquinho. 17 mil e pouco. Ó, 6.450. 17 é o outro. Então. Nós mais do que dobramos a mercadoria, o valor, e o valor final não dobra, ó. Ou dobra um pouquinho, mas mais do que dobramos. Isso aqui, olha como a gente reduz os custos. Isso daqui que eu estou passando para vocês, tá, gente? Não entendam como forçar para importar mais, tá? Isso aqui é só para mostrar horizontes. Opa, se minha carga pequenininha, com 10 metros cúbicos, está fechando e me der margem, quando eu comprar mais, vai me dar muito mais margem. Aí é o que a gente tem que enxergar à frente. Porque você não vai, então eu quero importar um container, eu quero mais barato. Na primeira importação, a gente não pode fazer isso, porque a gente vai validar os produtos. Então, os produtos vão chegar, vamos analisar um a um, vou verificar a qualidade, se é preciso fazer algum ajuste, vou colocar para vender, opa, não tem retorno, o produto está vendendo, estou tendo boa experiência, aí eu vou enfiar a mão e colocar realmente quantidade. Aí sim, eu vou pesar na quantidade. Então, aí nós vamos conseguir comprar no montante mais barato, tá? Diga, Mariana. Boa noite. Boa noite. Depois que a gente define as quantidades de produto, de SKU que vai trazer, quem faz o cálculo da cubagem?
Então, assim, eu vou estimar que isso aqui deve caber num de 20, mas aí, de repente, não cabe no maior. Como é que a gente faz esse cálculo, ou se são vocês que fazem isso? Perfeito, e boa pergunta. Aquele último estudo de custo que nós fizemos na aula passada, nós criamos mostrei para vocês a planilha de montagem de pedido, certo? Em Excel, a gente tem que colocar o pedido ali, quantidade que a gente quer, as observações e tudo mais. Quando a gente manda essa planilha para a China, lá eles vão contatar fornecedor a fornecedor, os seus SKUs, vão pegar todas essas informações, vão confirmar primeiro o preço, se é aquele mesmo, tem estoque. Caso haja alguma observação, eles vão conferir. Ah, é na cor preta mesmo? É na cor preta. E eles vão retornar para a equipe da China cubagem e peso. E aí, com isso, a equipe da China ela já monta um documento chamado Packing Listing. Ali contém peso de cada um, largura, altura, quanto que ele vem em cada caixa, se ele está granel, se ele está em caixa master. Então, retorna-se esse documento. Aí sim, o nosso escritório aqui, ele vai pegar esse documento com todas as informações e vamos montar esse estudo de custo para vocês. Então, se a gente só pegar aquele pedido e falar, calcula aí, não tem como, é impossível calcular. Eu preciso de saber as medidas de cada um deles, preciso saber tamanho, preciso saber o peso. Então, só que isso a gente só tem quando ele confirma lá com o fornecedor. E aí, você fez a primeira importação, você já vai ter, você vai receber também esse packing list em arquivo. Você já vai saber, opa, esse produto aqui, eu sei que ele tem essa medida. Então, se eu trouxer 10 metros cúbicos dele, 15, 20, você pode, eu quero trazer um container desse aqui. Você vai pegar lá 30 metros cúbicos, vai dividir pela quantos metros cúbicos ele dá ali, vai te dar a quantidade. Opa, eu posso importar dentro de um container 1.000 peças, 2.000, 3.000. Então, você vai ter isso como banco de dados também para o futuro, para você mesmo ir montando ali o seu planejamento futuro. Isso tudo, cada operação é feito um novo desse, tá? Mas você já começa a ter essa base de dados para saber, opa, estou com uma carga aqui, falta 1 metro cúbico para eu deixar ela bem redonda e encher ela. O que eu posso colocar? Deixa eu ver aqui na minha lista aqui. Opa, dá para eu colocar esse produto. Você já sabe ali, ó, tantas peças dele, vai dar 1 metro cúbico. Então, é retornar essa informação. Desculpa, nesse estudo de custo, então vem peso e tamanho em metros cúbicos de cada produto. Por exemplo, é claro que eu entendo que esse produto, às vezes, vem em uma caixa com pack demais, então vai vir o tamanho, o peso tal do pack. Mas eu consigo ter noção de cada um deles. Sim, não vem dentro do estudo de custo. Aqui no estudo de custo, ó, deixa eu projetar novamente para você ver. Dentro do estudo de custo, ele vai vir assim, ó. Vamos pegar aqui no modal carga solta. Cubagem, 10 metros cúbicos, quantidade e peso. Aqui é um resumo. Mas o documento base da PL, que é o Packing Listing, veio da China e nos entregou aqui para que a gente possa fazer esse cálculo. Nosso escritório que faz esse cálculo. Então, ele vai colocar lá tudo no sistema, item a item, medida de cada um, peso de cada um, valor do frete, valor de dólar, frete marítimo, frete terrestre, ele vai alimentando e depois a planilha entrega aquele custo unitário de cada SKU. Mas a gente tem acesso a essa PL? Tem, você pode... Geralmente, essa PL só manda na operação no fechamento, que aí mostra lá invoice, packing list, depois as outras documentações também que vocês vão ter para guardar, ADI, todo o registro, além dos encargos, impostos que vocês pagaram. Mas se quiser, ó, me manda a PL aqui para eu ir fazendo esse ajuste e dar um retorno, porque realmente, quando volta esse estudo de custo, tá falando assim, qual item que eu aumento para eu poder aumentar um pouquinho essa carga, né? Você pode fazer na mão em vez de ficar pedindo, aumenta esse, ou diminui esse, aumenta aquele, diminui aquele. Pode sim, te mandar a planilha em Excel, e você vai fazendo os ajustes, depois só fala, olha, alimenta com essa quantidade aqui que eu fiz, altera dessa forma. Nosso escritório vai mudar tudo do jeito que você quer e vai te apresentar um novo estudo, tá? Isso daqui, você vai ajustando e vai meio que moldando, eu tô com uma carga de 28 metros cúbicos, que é essa.
mas eu quero o suco do suco aqui. Vamos tentar colocar 29. Ó, coloca esse pequenininho aqui, que eu sei que ele cabe em qualquer buraco. Ó, tem 28 metros cúbicos. Se tiver uma caixa grande, não dá para tentar explorar, montar um quebra-cabeça com uma peça muito grande, mas uma pequenininha, você pode aumentar a quantidade dela. Então, você mesmo pode fazer esse ajuste, tá? Porque nesse estudo, então, quando você diz ali a cubagem é o tamanho do container, não Embaixo é o exatamente tamanho da carga toda. o tamanho da carga toda. Isso. E aí, os tamanhos de container são 10, 28 e 40. Não. 10 é uma carga solta. Perdão, Ó, o container é 28 e 40. o 28, ali ele está dentro de um container de 20. Por que se coloca 28? É uma margem de segurança para montar esse quebra-cabeça. Então, se for caixas grandes, não vai conseguir encaixar ela lá. Mas se for tudo pequenininha, ele teria explorado aqui, provavelmente, os 30 metros cúbicos. Então, como ele não sabe ali esse quebra-cabeça, aí ele colocou 28 como uma segurança. Mas dá para se explorar, ó, esse pequenininho aqui, coloca algumas quantidades a mais, vamos explorar isso. Então, dá para vir, às vezes vem um container lá que não cabe um papel, de tão arrumadinho. Quando a gente importa um SKU apenas, geralmente ele vem que não passa uma folha de papel. Então, a gente consegue extrair o máximo do custo do produto. Tá? Mas nesse caso aqui, 10 metros cúbicos é uma carga solta que você pode ir ajustando ela, 10, 15, 20, 25, até 27, eles colocam carga solta. Quando é muito grande, passou disso, eles vão falar, ou você fecha um container de 20 para cima, ou que é um de 40, eu fecho um de 40. Mesmo que venha ali vazio o restante, mas eles não vão seguir na modalidade LCL, tá? Conseguiu entender? Tem alguma dúvida, Mariana? Não, tá indo. E só para você entender, container só existe Pessoal, dois. eu estou aqui montando o puzzle na minha cabeça, né? Container só existem dois tamanhos. Container de 20, container de 40. Mas o que é confuso? Ele não é 20 metros cúbicos, ele é 30. E o que é 40, ele não é 40, ele é 69. Vai saber quem criou isso, deve ter alguma coisa ali que eles se basearam lá. Eu nunca fui a fundo para pesquisar o porquê disso. Mas um container, existem dois, o pequenininho e depois o grandão. Depois existe ainda dentro desses containers, o container que é um container frigorífico, que é para transportar, como nome, coisas congeladas. Então, eles acabam também utilizando esse tipo de container. Então, a gente, por exemplo, o Brasil exporta carne lá para a China. Exportou carne para lá, um container carregado. Ele não volta com carne. Ele volta com mercadoria. Então, eles utilizam ele. Só que como ele é um container refrigerado, as paredes laterais dele são grossas, porque para segurar a temperatura. Então, ele já não cabe em 69 metros cúbicos, ele cabe menos. Tá? Então, existem, das mesmas nomenclaturas, 20 e 40, também essa modalidade refrigerado, que eles chamam de container NOR. Então, ele cabe um pouquinho menos. Então, estou trazendo uma carga e ela está dando 59 metros cúbicos. Num container de 69, ia sobrar 10 metros. Esse NOR, como ele é um pouquinho menor internamente, eles cobram também mais barato. Porque existem algumas limitações para trazer produtos dentro dele. Não pode vir nenhum material que seja contaminoso, de risco, de baterias, por exemplo, ácidos, soluções, tem uma regrinha que não pode trazer nele. Então, eles embarateiam esse container. Então, eu estou na casca para trazer aqui, mas não consigo pôr mercadoria para trazer um container fechado. Não porque eu não queira, mas meu dinheiro ficou limitado. Vamos tentar baratear com container NOR? Aí a gente pega um de 40 também, por fora ele é quarentão, aquele bonitão, grandão, mas por dentro ele tem menos espaço. Então, de container só existe 20 e 40. O restante para baixo, de 27 metros cúbicos, é tudo fracionado. Tá?
Duas modalidades, modal, chama-se modalidades, modal, LCL, carga solta, e FCL, que aí são tanto de 20 quanto de 40 são FCLs. Ok? Mais alguma dúvida? Vamos passar para a próxima, então. Estão vendo aí na tela? Nós estamos aqui já foi, né? Estamos aqui, ok. Beleza, vimos aqui o custo. Aqui a gente tem os custos individuais, né, que a gente estava falando. Então, para eu trazer 10 metros cúbicos, ele saiu o SKU a R$60. Se eu aumentar lá para um container de 20, ele vai sair a 51. E um container de 40 vai sair a 42. Olha como a gente pode escalar. Então, quando vocês estão fazendo aquele estudo lá de custo, olhando o 688, vendo viabilidade, por que a gente coloca lá daquela margem de 8 para cima, vamos seguir adiante? Aí você vai falar, pô, mas está dando 8%, a minha margem é pequena. E realmente a gente quer trabalhar com 25, 30. Mas nós podemos chegar nas próximas importações. Caso não dê, opa, esse item vende muito, ele está me dando pouca margem, mas eu sei que a hora que eu escalar, eu vou conseguir extrair melhor dele. Vou conseguir mais margem. Por causa disso daqui, ó. Esse item aqui, por exemplo, R$311, 232, olha o quanto que ele cai, 165. Por que a gente coloca aquele cálculo? É um direcionamento, é um pré-filtro. Porque eu não tenho como colocar aqui esse suprassumo de 40 pés para vocês startarem. A gente não pode fazer isso, vocês vão trazer e a gente aconselha vocês trazer realmente uma quantidade um pouco menor, tá? A não ser que, não, eu consegui aqui uma diversidade muito grande de SKUs, e aí eu tenho dinheiro para colocar, eu vou trazer para validar o produto, então, como é muitos SKUs, eu vou trazer ali 100, 200, 300 de cada, um exemplo, tá? E aí vai chegar num container. Ok, faz sentido. Não estou falando que tem que fazer uma operação de 10 metros cúbicos, tá? Isso aqui é só para vocês entenderem, e aí cada operação, cada um de vocês vão moldar com o que vocês querem aplicar. Ó, eu quero ejetar aqui, eu quero investir nessa primeira carga 100 mil. Vamos trabalhar em cima de 100 mil. Se 100 mil der um container de 20, opa, vamos fazer um container de 20. Vamos sair do LCL. Tá? Opa, não, fiz aqui um estudo de custo, minha programação vai dar um container de 40. Opa, vamos fazer um de 40. Aí sim, você já começa, ainda não está no auge, tá? Então, aqui ainda não é o melhor, mesmo sendo um container de 40. Alguém sabe dizer o porquê? Vamos lá, gente. É as últimas perguntas. Não vou ficar perguntando muito mais, não, que a gente está já caminhando aí para finalizar essa parte. Então, se a gente trouxe aqui ó, uma carga LCL, 10 metros cúbicos, aqui nós temos um container de 20, e aqui nós temos um container de 40. Os mesmos SKUs, ó. Os mesmos. Melhor opção que está aqui na tela é essa, certo? É a última, um container de 40, ok? Todo mundo concorda? Vamos balançar a cabeça, gente. Ok? Só que aqui, gente, por mais que essa operação aqui esteja linda comparada com a operação de LCL, não é o último estágio da importação. Então, notem que 60 já caiu para 51, aqui para 42. 311, 232, 165. 150, 122, 96. Já é um avanço muito grande que a gente pode maximizar nossas margens. Olha isso aqui agora. Lembra aquele último estudo? A gente estava mostrando 4, né? Um estudo de custo 10 metros cúbicos, um container de 20, um de 40 e um outro de 40. Alguém chuta o que é aquele último container de 40? Frigorífico? Poderia ser. Mas ali, Mariana, e boa, não é para tirar, não. Podem chutar, tá, gente? Não tenham vergonha de chutar. É porque ali, ó, eu deixei na tela para ver se alguém ia chutar. É apenas um SKU. Nós
lotamos aquele container com um SKU. Aqui é o máximo que a gente pode extrair num custo de um produto. Então, nós temos, ó, caixa de ferramentas, LCL, que é 10 metros cúbicos, ela vai sair a R$ 87,60. Um container de 20, 69. Um container de 40, 52. E a gente trouxer um container de caixa de ferramenta, sai a R$ 43,00. Olha aqui a diferença, menos da metade. Olha isso. Então, muitas das vezes, quando a gente está fazendo um estudo de custo ali, vocês garimpando o produto, fala, caramba, a margem não fecha, a margem não fecha. Se trouxer um container, vai fechar. Mas a gente não quer trazer um container agora para startar um negócio de um SKU apenas. É muito arriscado isso. Apesar de a gente ter várias assessorias que a gente faz isso, tá? Para várias outras pessoas, mas elas já validaram o produto, depois trouxeram uma carga maior, depois ela só traz um container de um item apenas. Aqui é o máximo que a gente pode extrair do custo de um produto. É o estágio máximo, tá? Então, só para vocês entenderem o estágio das importações. Opa, se eu estou trazendo um produto que ele me fecha, eu trazendo uma pouca carga, e fecha ali a minha margem a R$ 87,00, a hora que eu trouxer um container dele, que é um estágio à frente, olha o quanto que vai te sobrar. Estão conseguindo entender as diferenças de importação? Às vezes vocês estão aí no garimpo, não estão conseguindo, opa, a margem não está fechando, ou isso, aquilo. Por isso que a gente faz aquele filtro ali em 8. Opa, deu 8? Vamos seguir. Que a hora que você trouxer um container de 20, esse 8 vai subir já para 15, 20. A hora que você trouxer um container de 40, já vai te dar 30, 35. E a hora que você trouxer um item ali num container só, a margem para onde vai? Vai lá em cima. Ela aumenta muito, tá? Então, esses são os diferenciais da importação. Então, é importante vocês terem isso em mente, saberem disso. Aqui é o container de 40, ó. Cadê ele? Tá aqui, ó. 300, deixa eu só achar ele aqui. 300, 3 mil e pouco, é esse aqui. 101. Aqui, ó. É esse aqui, ó. Olha só. 294 mil. Porque cabe muito produto lá. Então, quanto mais produto a gente colocar dentro do container, mais barato ele vai ficar. Que é esse passo a passo que eu estou mostrando desde o começo da aula. Então, coube pouco, o custo aduaneiro, olha, para a gente trazer, ó, 294 mil de mercadoria, nós temos a mesma despesa aduaneira de 35 mil. Então, comparado com esse primeiro estudo aqui, ó, 14 mil reais, 24 mil. Então, a gente aumentou 11 mil reais, só que olha o valor da mercadoria, contra 294. Então, aumenta muito, muito, muito. Aí, é claro, tem ter o dinheiro, claro, para chegar nesses montantes, mas esse é o jogo para a gente ter o melhor custo de uma importação, é um container daquele item, só daquele item. Aí a gente vai conseguir explorar o máximo. Ou que seja similar, a gente vai conseguir explorar ali praticamente o mesmo. Só para vocês entenderem essa parte aqui, ó, despesas aduaneiras. Isso aqui que é importantíssimo vocês saberem que elas são elas quase que não alteram. Então a gente vai trazer nesse caso aqui, ó, a gente está colocando, opa, aqui, ó, 294 mil de material, 52 mil dólares, 35 mil de despesa aduaneira lá, aqui em 10. 14 mil reais, 2.600 dólares, 24 mil despesa. Então, é isso aqui que impacta no custo dos nossos produtos. Conseguem visualizar lá na frente? Conseguem enxergar? Você vai falar, se eu não trouxer um container, não fecha. Fecha. A maioria das pessoas trazem e fecha. Aqui eu só estou mostrando o caminho que é lá na frente. Nós precisamos ensinar a vocês todo o processo, para vocês entenderem sobre o processo. Opa, onde eu vou chegar?
E nem a Vivian fez uma colocação ali importantíssima. Ah, eu não consigo... Tem hora que chegou um container, chegou um preço, chegou um material, chegou um preço, depois chegou outro. Tudo isso implica. Começando lá pelo dólar. Alterou o dólar? Alterou o valor do teu SKU. Alterou frete? Alterou o valor do seu SKU. Tá? E depois os tamanhos. Melhor dos mundos, honestamente, está sendo agora, tá? Eles estão cobrando menos de 10 dólares por metro cúbico. Então, vocês viram ali aquela primeira importação, aquela primeira simulação, 10 metros cúbicos, 100 dólares. Então, eu estou cobrando 10 dólares o metro cúbico. E o container lá, quando chega lá no final, ele cabe 69 metros cúbicos, aí eles cobram o valor do container inteiro, que ele está o container de 20, deixa eu projetar de novo para vocês verem o valor do container. Hoje, tá? E que aí até entra ali junto com o que o Raul falou lá sobre a BYD. Ó, container de 20, 1.200 dólares. Container de 40, 1.500 dólares. É um excelente preço, tá? Tá bem dentro do mercado. Geralmente, em épocas setembro, agosto, outubro, setembro, outubro, ele dá um disparo, porque é muita gente comprando para final de ano, então nossos preços vão alterar, vai ficar mais caro, tá? E nessa época do ano, agora, ele está em fase de crescimento, tá? Então, a partir de meados de fevereiro, ele começa a aumentar bastante, porque existe lá na China o Ano Novo Chinês, não sei se todo mundo sabe. Então, aqui virou aqui para o ano, mas lá eles só comemoram em fevereiro. Então, quando tem esse Ano Novo Chinês, o feriado deles não é igual ao nosso. Ah, virou dia 31, dia 1º, mas dia 3, 4 voltou ao normal. Lá eles ficam de 10 a 15 dias parados. Então, tudo para. E aí todo mundo tá colocando pedido, vai aglomerando, vira, começa a atrasar a mercadoria. Então, não é para assustar vocês, mas só para vocês entenderem todos os cenários e a gente está aqui para mostrar para vocês, tá? Então, isso tudo, como um fluxo da BYD, fez o frete subir. Quando chega muito lá também, muito pedido lá agrupado, ou, vamos dizer assim, empaçocar lá aquele monte de pedidos, de containers para se escoar, muda-se o valor de frete. Então, é para vocês entenderem isso e, opa, o frete está bom, e vocês vão começar a ver isso em cada das operações, ó, o frete está nisso, foi naquele, foi subindo. E aí, cabe também ressalvar que a Vivi falou, subiu para todo mundo. Baixou para todo mundo. Tá? Então, não precisam também, agora subiu, não vou importar mais. Aí, olha só, se todo mundo pensasse assim, ninguém ia comprar mais. Né? Não tem isso, não existe. Você vai ter que continuar. Vai ter que continuar a tua importação. Chegou a importação, 9 mil dólares para a gente pagar de container. Eu falei, eu vou parar, vou ficar sem mercadoria. A conta, mesmo assim, ainda fechava. Que aí a gente tem que se apegar não ao valor da operação ali, cada ponto, frete, dólar. Onde nós vamos nos apegar? Aqui, ó. Isso aqui é o que vocês têm que ver para validar a tua importação. Isso aqui. O custo unitário do produto. Fechou aqui, segue. É claro, se der para, quando a gente puder maximizar os nossos lucros, vamos maximizar. Mas fechou aqui, segue. Não vamos ficar olhando lá. Ah, tá vindo um frete, é muito caro. É claro, tudo a gente, quando a gente vai fazer cotações de frete, a gente consulta 3 empresas. Aqui também no terrestre a gente consulta também. Então a gente sempre faz esses estudos para tentar colocar o mais barato possível, tá? Mas o importante é a gente ver isso daqui, ó. Opa, fechou aqui o SKU. Beleza, tá ótimo. Ah, o frete tá caro. Segue o jogo, é o frete, não tem o que eu fazer. Não dá para eu ir lá buscar na mão esse material, então tem que pagar o frete. Ok, pessoal? Eu sei que é bastante informação. Isso vocês vão começar a identificar na prática, conforme vai importando, conforme vai chegando o processo de cada um de vocês. Então, vocês vão começar a entender
lembrar essas siglas, né? Que a gente vai ter uma aula ainda de sigla, e essa é bem interessante. Não se preocupem com isso, mas é para vocês irem se familiarizando. Não tem que ficar decorando, a gente está aqui para isso, para segurar, fazer todo o processo para vocês, mas nós estamos aqui também para ensinar. Então, se for, eu quero importar esse produto, me dá margem, dá. Compra aqui, toma lá. E depois, como vocês ficam? Então, vocês têm que saber, vocês têm que aprender. Então, tem que realmente ter isso daí, e as siglas que vão ser as próximas, também começar a fazer parte do dia a dia de vocês. Opa, o que é um FOB? O que é CIF? O que é LCL? O que é FCL? Vocês vão começar a entender isso. O que é Xworks? Então, vocês vão começar a entender cada sigla dessa. E lá na frente, vocês vão estar expert. Quando vocês forem negociar com o chinês, vocês vão falar, opa, eu quero comprar, eu quero fechar uma carga FCL. Ele já vai saber que você quer um container. Olha que legal. A hora que, não, eu quero comprar uma quantidade pequena, eu primeiro vou fechar um LCL. Ele sabe que você vai comprar pouco. Tá? Então, vocês vão começar a entender sobre isso. Dúvidas? Vamos lá. Hoje eu forcei vocês nas perguntas, né? Nos desafios, né? Mas a gente precisa... Vocês precisam se soltar, gente. A gente está aqui como, além de aula, a gente está aqui como amizade, como amigo. Vocês podem ficar à vontade de perguntar, não precisam ter vergonha. E às vezes fala, caramba, acabou de explicar, vou perguntar de novo. Pode perguntar de novo. A gente está aqui para isso. Vocês pagam a gente para isso. Então, se a gente puder orientar vocês da melhor maneira, a gente vai fazer, tá? Sugestões também sobre aula. Fernando, você está falando demais sem parar. Isso eu sei, mas eu não sei ainda como fazer para falar menos. Vocês podem ir levantando a mãozinha, Fernando, toma uma aguinha, toma um café, eu vou diminuindo aqui. E sugestões que vocês derem, Fernando, está ficando muito, muito distante a aula, está ficando longa, vão falando com a gente também. Não quer mandar no grupo? Manda depois, Fernando, ó, se você diminuir um pouquinho, acho que vai ficar menos cansativo. Por favor, ajudem a gente, tá? A gente está aqui para servir vocês da melhor maneira possível, tá? Fê, você vai mandar para a gente essa planilha que você mostrou hoje? Eu vou subir a aula. Eu vou subir a aula inteira. Você quer ela detalhada? Posso te mandar. Para depois a gente dar uma relembrada, eu acho que fica mais fácil, né? Olhar, dar uma relembrada, né? Porque assim, ali tem que a gente faz a comparação de 10 metros cúbicos, de 20, de 40, só para a gente... Eu vou mandar, depois manda no grupo. Eu sei que vocês já querem, já vou mandar para vocês. Eu não vou mandar no grupo inteiro, tá? Tá bom. Porque, para não ficar dúvida, gerar um monte de outras dúvidas para quem não assistiu. Mas tá eu bom. Vou mandar ali para vocês, em particular, quem quiser, é só pedir ali que eu encaminho, tá? Sem problema. Eu mando. Ok? Tá bom. Pessoal, a aula de hoje nossa é essa. Tem bastante informação aí para processar. Fiquem tranquilos que vocês vão ter ainda... Vão passar por isso, vão começar a se familiarizar. Você vê ali, a Vívia está na terceira importação e faz sentido relembrar, porque é muito, muito difícil a gente lembrar de tudo isso. Cada um já tem a sua atividade do dia a dia, e aí depois, mais informação. Então, com calma, vocês vão pegando essas informações aí. Aqui é mais para um direcionamento. Como vocês estão no estágio de busca de produtos, é importante vocês saberem dessa informação, o que impacta realmente no custo do produto de vocês. Então, não é, eu preciso comprar muito mais barato. E não é, você viu ali, o mesmo custo, só da gente aumentar o tamanho da carga, a gente consegue comprar o produto mais barato. E aí você vai falar, caramba, como que esse cara vende? Ele traz um container. Ele traz um container daquele SKU. Vocês conseguem entender agora, visualizar? Então, esse é o jogo. E a gente, é claro, a gente vai chegar lá. Então, vamos começar no LCL que faça sentido, depois a gente pode fechar um container que faça sentido, ou já começar a fechar um container que faça sentido, e depois trazer um container de cada SKU. Aí é o suprassumo da importação, tá? Dúvidas geral? Mercado Livre, importação, 1688, podem falar. Saindo aí desse tema
da parte do estudo de No custo? 688 eu estou até com ele aberto, fiquei pesquisando, mas a gente, acho que é a maior dificuldade que a gente tem realmente de fazer uma pesquisa de itens, o que pesquisar, então a gente já fechou algumas coisas, né, de áreas de maior venda mesmo, procurando o que tem maior vendagem mesmo no Mercado Livre. Demanda, né? É meio enlouquecedor, né? Se a gente enlouquece numa Shopee da vida e tudo concentra num treco desse, eu, se deixasse, eu já tinha umas 30 coisas que eu queria e que eu não preciso das 30, mas... Então, tirar um pouco o olhar de consumidor, né, para fazer essa migração para de vendedor, né? Óbvio que é aquilo que a gente fala, no mundo ideal, tomara que a gente um dia consiga importar coisas que também nos interessariam pessoa física. Mas eu acho que essa mudança que ainda a gente precisa apurar esse olhar, né? Tá. Você citou um nome aí no meio, Soraya, de Shopee. Lembrete, tá? Demanda e viabilidade jamais em outra plataforma que não seja o Mercado Livre, tá? Então, a gente vai Não, eu sempre... falo como pesquisa mesmo que eu estou no 688 aqui aberto no computador. Sim, o 688 a gente vai checar o produto lá, mas aqui, demanda e preço, Sim, Mercado Livre, viabilidade, a gente tá só fazendo Mercado tudo. Livre. Para a gente não ter essa confusão, opa, mas na Shopee vende a X, na Amazon vende a tal, a gente vai virar uma bagunça, a gente não vai ter foco. Então, é só Mercado Livre. Como eu coloquei, como você falou, Shopee, não porque você está fazendo isso, mas só como um lembrete, olha, somente Mercado Livre. Então, foquem nisso, tá? Vocês vão ter um direcionamento mais assertivo, ok? Pessoal, mais perguntas? Por enquanto, não. Então, é isso, nossa aula de hoje. Espero aí que consiga abrir os horizontes aí para onde vocês podem chegar, que é um caminho bem legal. Essa importação, ela vai crescendo gradativamente, vai aumentando, vocês vão vendo novos SKUs. Daqui a pouco você falou, opa, aqui eu preciso já trazer um container. Vai trazer um container só desse produto. Aí vocês vão entrar num jogo bem pesado mesmo. Você vai ter o máximo de custo e vai ter demanda, vai ter estoque, profundidade para você operar muito forte numa plataforma. Aí é o jogo muito bacana. Tá bom? Eu confesso que eu ainda não importei um container de um SKU ainda estou nessa fase, mas nós já temos ali o Luiz que importa já um SKU desse, um container daquele, então já é uma operação bem maior, então ele já consegue ter ali, realmente extrair o máximo da importação, tá? Só para vocês entenderem todo esse estágio. Ok, pessoal? Show. Então é isso, sem mais. Boa noite a todos. Vou subir depois o resumo nosso. Vamos tirar aquela fotinha que a gente sempre tira aqui. Vamos lá. Todo mundo. Foi. Estou mandando um resumo aqui para todo mundo. E depois só me mandam lá só de lembrete para eu mandar